Olá, minha gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha só, eu fiquei de fazer, né, essa aula aqui. Essa aula não, vamos dizer assim, um caminhar pelas memórias de um professor de história pela América Latina. Um professor de história que gosta de viajar pela América Latina, né, para aprender, para ver de perto aquilo que ele vê nos livros, nos livros que a gente estuda, nos livros que a gente dá aula, né? Então, o tema desse momento, vou chamar assim, desse momento, dessa reflexão, eu separei algumas imagens e vou deixar a memória me levar. A memória, né, e misturado com o ser professor que eu sempre sou, né, em todo momento. Então, esse momento é intitulado assim, ó, eu, professor de história, viajando pela América Latina. O que eu vi, o que eu aprendi, o que eu refleti, tá? Então, esse momento eu quero compartilhar com vocês algumas memórias e alguns cliques que eu fiz durante algumas viagens, durante algumas passagens na América Latina. Né? América Latina, el pueblo sin pierna, pero que camina. Gente, tem muito mais coisas que nos ligam do que a gente possa imaginar. A gente aqui no Brasil, a gente está muito acostumado, né, a olhar muito para a Europa, ou, atualmente, pelo menos uns 100 anos, né, para cá, olhar muito para os Estados Unidos. E a gente esquece de olhar para os nossos vizinhos, para os nossos hermanos de Latinoamérica, tá? Tem muita coisa que liga a gente, muita coisa. Tem muita coisa que separa também, obviamente, né? Um processo foi diferente. Lá eles tiveram grandes civilizações, lá eles tiveram a colonização da América espanhola, a coroa espanhola, ela fez um modelo de civilização que muito se aproxima a gente, mas também muito se separa. Tá? Então, durante o caminhar disso aqui, a gente vai juntando passado, presente, futuro e sentimentos de Latinoamérica. Separei 3 fotos que eu achei extremamente relevantes para dizer o que foi que eu vi, refleti e aprendi. Isso aqui é uma imagem de um dos líderes da Revolução Mexicana. Em 1910, uma revolução no estouro no México, uma revolução popular, uma revolução liderada por Emiliano Zapata, tá? E coloca a classe trabalhadora no poder no México. É uma coisa assim absurda, né? Um conjunto de revoluções que acontece no México no século XX, e já do século XX. E aí, esse período aqui da Revolução Mexicana, eu fui lá no museu, que fica na Cidade do México. Eu trouxe essa imagem, porque é uma imagem muito forte. Tem outra imagem também, onde estão os trabalhadores lá, tomando o Palácio Presidencial do México. Trabalhadores rurais, trabalhadores de forma geral. Enfim. E aqui é em Cusco, né, 2 mulheres caminhando pela cidade de Cusco, uma lhama, né, esse traje indígena muito forte, que é muito comum no Peru. E aqui é o mapa do México. O México é o primeiro mapa do México independente e o mapa do México atualmente. Então, você perceba que o México vai diminuindo ao longo do tempo. E aí tem um historiador que fala, né? Coitado do México. Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Porque muito do território mexicano foi tomado pelos Estados Unidos. O Texas se tornou independente, se anexou aos Estados Unidos. E tem um conjunto de territórios, uma dimensão muito grande do território mexicano, que é tomada pelos Estados Unidos da América. Tá? Então, essas 3 fotos aqui para começar, e eu vou fazer um caminhar sobre essa viagem. E aí eu estou falando de viagem, estou falando Peru, Bolívia, México e Colômbia. Foi lá, eu fui no Chile também, fui na Argentina e fui numa cidade no Uruguai, mas nesse momento eu queria falar desses 4 países. Peru, Bolívia, México e Bogotá, na Colômbia, capital da Colômbia, tá? Onde eu mais andei foi no Peru e no México, e as experiências melhores foram no Peru, e eu vou fazer isso aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Primeiro, o ceviche mexicano, essa comida fria que tem no México, tem no Peru, ceviche peruano. Isso aqui foi na cidade de Lima. Eu passei 2 dias na cidade de Lima, estava tendo jogos pan-americanos, foi bem divertido, porque a cidade toda estava enfeitada, estava tendo corrida de rua. Eu torci lá pelo brasileiro, lá o corredor, quando eu cheguei, com as malas ainda, o brasileiro passando verde e amarelo, né? E aí a gente chegou em Lima, eu e minha esposa, sempre foi eu e minha esposa que fizemos essas viagens, a gente é parceria de vida e de viagens também. E aí o ceviche
Ela não arriscou, mas eu arrisquei. E é uma delícia, gente. E uma cusquenha, né? Uma cerveja peruana lá de Cusco. E aí já começa a entrar a história. Aqui em Lima, na capital do Peru, é comum. É muito comum você ver nessas cidades espanholas, as capitais, as ruas são muito mais largas do que as capitais, do que as ruas das capitais brasileiras, por exemplo. Por quê? Duas explicações. Uma, que as cidades espanholas, elas seguem outra organização. Estou falando no sentido colonial. Elas têm esse desenho diferente. A cidade portuguesa, as cidades portuguesas, né, que foram trazidas aqui no Brasil, opa, desculpa aí. Foram os portugueses, quando construíram essas capitais, essas cidades aqui no Brasil, e os portugueses, eles construíram uma cidade muito tumultuada, ruas apertadas, ruas estreitas, não tinha o desenho urbanístico das cidades portuguesas era muito diferente dos desenhos espanhóis. Então, os espanhóis, eles construíram cidades com as ruas muito largas. O desenho, vamos dizer assim, né? O desenho urbano das cidades são diferentes porque são tendências diferentes, né? Arquitetônicas diferentes, promovida pela colônia, pela colonização espanhola, né? Que resultou, né, na América Latina, tirando o Brasil. E aí a cidade de Lima é uma cidade que tem umas ruas muito, mas muito largas. A Argentina também, o Chile também. E aqui tem o símbolo dos símbolos, né? San Martín, um dos líderes, dos responsáveis, tem todo um processo de responsável pela independência do Peru, mas também independência de vários países na América Latina. Então, lá eles têm essa construção dos libertadores, né? Então, as duas principais e mais imponentes figuras, os responsáveis por separar os países, a construção dos países, as batalhas contra a coroa espanhola e a construção dos países, está o Simão Bolívar e o San Martín. Aqui no Peru, essa figura aqui, essa imagem, fica no centro de Lima, é San Martín, tá? E aí, gente, tem toda uma construção, né, desses dois personagens, eles foram importantes, eles foram militares, eles chefiaram empreitadas, exército contra a colônia, contra a colonização e a coroa espanhola, e também tem uma construção da narrativa dos países independentes, essa construção dessa comunidade imaginada que é uma nação. Uma nação precisa ter líderes, precisa ter símbolos, precisa ter história. Então, é muito comum nos países da América Latina você ver, de origem espanhola, obviamente, a gente é da América Latina também, né? Essas imagens do San Martín e de Simão Bolívar, os libertadores, principalmente Simão Bolívar, né? Lá no Peru, na Bolívia, Peru, Bolívia, Equador. Simão Bolívar é esse grande nome da independência. E está aqui, esse monumento aqui, do San Martín, no Peru, beleza? E aqui, que foi a grande surpresa para mim, eu, professor de História, viajando pela América Latina, foi encontrar esse camarada aqui, Pachacute. Pachacute, ele foi uma liderança muito forte do Império Inca. Gente, o Pachacute, aqui, lá no Peru, eles contam, pelo menos no interior do Peru, eles contam a história a partir da perspectiva dos Incas, depois é que eles entram com os colonizadores espanhóis. Até porque lá no Peru teve um grande império, o maior império indígena das Américas. Vou adiantar aqui, só para mostrar para vocês. Ó, se liga. O Império Inca, ele pegou aqui lá do Equador até a Argentina, Chile, Bolívia. Então, é o maior império indígena das Américas, tá? Então, quando você sai de Lima e entra em Cusco, a capital do Império Inca era Cusco, então você tem a figura de Pachacute em todos os lugares, porque foi ele que fez assim grandes obras. Eles dizem que é o Carlos Magno das Américas. Carlos Magno viveu lá na Europa. Ele desenha, ele cria a Sociedade das Cortes no final da Idade Média, lá na Idade Média Europeia. Então, Pachacute é uma figura extremamente importante, crucial para se entender a história dos Incas, tá? Da história daquilo que ficou ainda, né? Porque a gente vai ver a colonização espanhola, os espanhóis, quando chegaram na América, eles começaram um processo, né, de invasão, um processo de luta, de guerras, que resultou na colonização.
Esse é papo outra história, né? Tem muita história para a gente, muitas reflexões para a gente fazer, né, sobre esse encontro desses dois mundos e o modus operandi e a organização da colonização. Mas o fato é que, ó, existe uma divisão política da colônia espanhola, da América Espanhola, que vai se tornar colônia da Espanha. E dentro dessa organização política territorial, dividida em vice-reinados e capitanias gerais, não vai ter espaço para impérios indígenas, por exemplo, né? Não é que vai sumir de total, não é assim, né? O colonizador chega e somos indígenas, não, né? Vai ter essa mistura toda aqui, mas o fato é que esse desenho aqui, esse desenho político do mapa da América Espanhola, ele vai ser desenhado pela coroa espanhola, tá? Inclusive em contraponto ao que existia antes aqui. A gente está falando de cidades que tinham centenas de milhares de habitantes, como lá no México, Tenochtitlan, capital do Império Azteca. A capital, Cusco, gente, ela tinha a formato de um leopardo, e é uma cidade extremamente bem planejada, inclusive planejada a ponto de suportar altos tremores de terra, que é uma região estável, né? Então, tem terremotos lá. Então, existe toda uma história que tem que ser contada da América antes da chegada dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses, dos franceses, dos holandeses. E aqui existiam milhões de pessoas. A gente está falando de grandes civilizações, pequenas civilizações e civilizações em contextos diferentes, como aqui os indígenas brasileiros. Estima-se que existia aqui entre 5 e 10 milhões de pessoas, onde é o território brasileiro, antes da chegada dos portugueses. Então existia muita história, muita gente, muita civilização, muito conhecimento técnico, muito tudo aqui, muita cidade planejada, existia tudo isso, né? Então essa viagem na América Latina ficou mais óbvio ainda para esse caro professor. E eu tive a honra de conhecer Pachacuti, né? Esse cara que foi considerado o grande arquiteto de Cusco, o grande pensador dessa cidade altamente sofisticada que era a capital do Império Inca. Beleza? Então é muito legal como os peruanos se referem a Pachacuti, aos povos incas, né, como a base do Peru, né, o início do Peru. Essa narrativa, ela passa, né, nacional, ela passa primeiro pelo Império Inca para depois ir para os colonizadores. O que fez toda a diferença. Inclusive, eu queria muito pegar um livro didático do Peru, né, para ver como é que isso chega nas escolas e tal. Não consegui. Eu conversei com algumas pessoas lá que eram professoras, aí eles falaram que não, era assim. Primeiro a gente conta a história dos Incas. E antes dos Incas é pré-Incas. Então, a narrativa peruana da história do Peru tem muito fortemente essa herança indígena. Eles fazem jus a essa grande civilização indígena. E aí, Pachacuti está em todo canto, gente, lá do Peru. Salve Pachacuti. Salve Império Inca. Olha só, e caminhando pelas lembranças e clique desse professor, a gente aqui no Brasil, a gente não tem essa diversidade tão grande de milho, né? E é muito legal ver isso lá. É divertido. Até a pipoca é diferente, gente. Tem pipoca deste tamanho, porque os grãos de milho têm uns grãos muito grandes. Olha só que foto mais linda. Essa foto aqui estava na praça lá de Cusco, e tinha essas crianças. Quando elas perceberam que eu era brasileiro, elas começaram a chegar perto de mim. E a mãe dela perguntou se podia tirar uma foto comigo, né? Eu disse, claro, né? Claro, presupuesto que sim, vamos, saca uma foto também. Então, alegria, né? O contato é o que aproxima a gente também, né? O contato, calor humano, Latinoamérica, tá? E essas crianças aqui, elas o tempo todo perguntando se eu conhecia Neymar, né? Não conheço Neymar, né? Mas eu disse que conhecia, claro que eu conheço Neymar, jogador de futebol brasileiro, enfim. Aí eu trouxe também aqui porque é muito comum, né? As pessoas se falam, as pessoas se tocam, como aqui no Brasil, né? Gente, essa imagem aqui, essa foto eu tirei de uma capelinha numa ilha do lado peruano do lago Titicaca.
é o maior lago, que está a maior altitude do mundo, né? Então, essa capelinha tinha essa imagem de Jesus. Minha gente, presta atenção neste Jesus que foi pintado e foi posto lá na igreja de São Francisco, o nome da capelinha, Capelinha São Francisco. É um Jesus com traços indígenas. Serge Gruzinski, ele tem um livro chamado Pensamento Mestiço, ele vai falar, dentre outras coisas, vai contar a história da América Latina a partir desse conceito que ele usa da mestiçagem, mas não mestiçagem só no sentido racial, mas de um pensamento, ó, que se mistura e formata uma religiosidade, uma arte, um jeito de ser. Então, olha só, olha a cabeça do professor olhando essa imagem. Eu fiquei minutos olhando essa imagem, porque realmente me chamou muita atenção. Me veio na cabeça muitas leituras de Sérgio Grunzinski e de outros historiadores que trabalham com esse processo de colonização. Gente, era muito comum o processo de cristianização, catequização dos povos indígenas. Então, os caras pintaram Jesus como eles. Olha que coisa legal. E criando, formatando esse cristianismo latino-americano. Eu estou falando dessa imagem aí porque eu acho ela simbólica demais para a gente pensar, né, nesse pensamento mestiço, nessa América mestiça. Tem alguns problemas nesse conceito, mas não vamos entrar nisso não, que aqui não é o lugar, só apresentando. Mais na frente, quando chegar na Bolívia, vai ter outra coisa que representa muito isso também, dessa religiosidade mestiça. Beleza? Bom, pensa nisso, né? O cristianismo que é aqui é diferente da Bulgária, é diferente de Roma, cara. A gente tá na América Latina, as experiências foram outras, né? Massa. E aí a gente vê isso lá, nessa capelinha, no meio do nada. Diz muito sobre a América Latina. Olha que legal, eu fui nas Ilhas Flutuantes. Gente, essa galera vive aqui há mais de 2.000 anos, no Lago Titicaca. Não esse povo tá aqui, obviamente, né? Mas nesse formato aqui. São raízes isso aqui. Eu entrei aqui, eu subi aqui, e são raízes de uma planta que formam ilhas flutuantes. E tem povos que vivem aí, antes até do que os incas já existiam gente aí. E é extremamente estratégico que ele fica no meio do lago, né? E tem toda uma visão panorâmica de tudo. E foi muito legal visitar isso aqui. Hoje, isso aqui, obviamente, né? É um lugar totalmente pronto, preparado para receber turista, mas ainda existem lugares que não são acessíveis, e aí essa galera mora lá ainda. Você vê uma plaquinha de energia solar, obviamente, né? E o tradicional junto com o moderno, né? A sofisticação com o tradicional. Eu, obviamente, que fui pedir a bênção do Lago Titicaca, tá aqui, toquei nas águas geladas do Titicaca, né? A gente caminhou, foi um dia inteiro navegando pelo Titicaca, até chegar passou pelas ilhas flutuantes e cheguei também na ilha Taquili. E aí, gente, nessa ilha Taquili, onde eu encontrei aquela imagem lá do Cristo com feições indígenas, eu encontrei também esse senhor aqui. Gente, esse chapéu, a cor do chapéu, o formato do chapéu, diz quem esse cara é na ilha. Se ele é solteiro, se ele é casado, se ele está querendo, se ele está disposto a arrumar uma companheira, a forma de se vestir diz quem a pessoa é lá nessa ilha. E outra coisa muito legal também, que a gente percebe, é que os povos de origem, indígenas de origem andina, estão lá na Cordilheira dos Andes, ou próximo, em lugares mais frios. Então, a tecelagem foi algo que foi muito bem desenvolvido para esses povos, tá? Então, assim, de ovelhas, de lhama, mas a tecelagem foi muito bem desenvolvida pelos povos indígenas da América Latina andina. Diferente aqui do Nordeste brasileiro, onde não tem essa tradição, né? Até porque não precisava de muito cobertor, né? Enfim. No Peru, e caminhando mais no Peru, a gente foi e a gente teve a sorte, gente, a sorte de, no dia de Pachamama, que é uma divindade indígena, a Pachamama, Mãe Terra, porque as sociedades indígenas, né, elas cultuavam a terra, o sol, a lua, os elementos da natureza. A cosmologia indígena
ela, de uma maneira geral, ela liga a sociedade, os povos, à natureza como parte integrante da natureza. Isso é o que é comum nos povos indígenas, tanto do Peru, da Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil. Então, se fazer, se sentir parte da natureza. Então, Pachamama é um culto fundamental que se faz à Mãe Terra. E no dia de Pachamama, a gente subiu a montanha sagrada dos Incas. Esse lugar foi o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. 4.200 alguns poucos metros de altitude, gente. Para subir aqui é penoso, falta ar, a vista escurece, mas o visual é deslumbrante. E no dia de Pachamama tinha muita gente fazendo oferenda, tinha muita gente fazendo as suas orações. Inclusive o nosso guia, que na van ele disse que era cristão, estava fazendo uma oferenda a Pachamama. Eu perguntei a ele, você é cristão ou você cultua Pachamama, ou você é indígena? Ele fez, eu sou um cristão, mas sou também um homem andino. Olha que coisa latino-americana, né? Então, o culto a Pachamama é um culto muito difundido na América Andina toda, né? Então, é uma divindade, é o culto à terra, aquilo que fornece a nossa comida, é da terra que surge a nossa alimentação, a gente surge da terra e a gente volta à terra, tem toda uma cosmologia de ligação desses povos indígenas, do ser, da cosmologia indígena, com a Mãe Terra, com Pachamama. Salve Pachamama. E aqui, um pouco dessa subida, essa escalada magnífica, a melhor trilha que eu já fiz na minha vida. E, essa aqui é minha esposa aqui, ó. Ela não aguentou subir a pé, então a gente alugou, eu aluguei esse cavalinho aqui para ela, né? E fui subindo a pé. Fui subindo a pé, tinha um monte de gente subindo, e parava, respirava, subia. Parava, respirava, subia. Tinha um velhinho lá, que só faltava correr subindo. Falei, como é que você aguenta, né? Subir correndo aqui, ele fez, eu sou um homem andino, meu pulmão é maior. Então, gente, é a questão da adaptação, né? Charles Darwin estava certo, né? Irrefutável, né? A adaptação. Enfim, eu subi e foi o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. Foi o melhor passeio que eu já fiz na minha vida. Se você for no Peru, não deixe de ir na Lagoa Humantay. Laguna Humantay. Então, esse é a dica. E se você tiver a sorte que eu tive de ir no dia de Pachamama, você vai ver coisas lindas. Demonstrações de religiosidade, de fé e de uma cosmologia que é muito diferente para nós que somos cristãos, puramente cristãos. Botei ali, né? A história do poderoso Império Inca é a narrativa principal do Peru. E eu já falei lá no começo. Aqui, nessa fotografia embaixo, a gente, lá de Cusco, tem vários passeios que você faz pelos arredores de Cusco para ver, inclusive, construções inacabadas, que não conseguiram acabar porque processo de invasão e de colonização dos espanhóis. Tá? Então, olha essas pedras, gente. Olha, eu tirei foto de lado, só para você ter dimensão do tamanho dessas pedras. E algumas delas têm um espaço que era exatamente para dilatação e para acomodação no caso de terremoto. Então, os povos incas, eles foram extremamente desenvolvidos. Foi uma das maiores civilizações da humanidade. Tá? Não tem esse papo de os portugueses descobriram, os espanhóis descobriram, não descobriram nada. Aqui tinha muita, mas muita civilização. E também, é muito comum também, outra coisa que vale a pena falar, é que os templos incas, eles não eram lugares fechados, eram lugares abertos, até por conta dessa cosmologia, né? De céu, terra, natureza, ser humano fazendo parte da natureza. E os espanhóis, eles faziam questão de onde tinha templo religioso inca, eles construíram uma igreja católica em cima. Então, restaram poucos templos religiosos incas. Né, que esse processo de dominação espanhola, ela foi agressiva também nesse sentido cultural, né? Sobretudo no sentido cultural. Aqui, era um lugar, outra visita que a gente faz também, saindo de Cusco, isso aqui são terraços de plantação. Claro que se foram reformados e tal, mas a ideia é de tentar chegar no original.
né? Existia muita sofisticação também e muita expertise para aprender e plantar o manejo técnico da agricultura. Que aqui, para muita gente, é o ponto alto da viagem no Peru, que é Machu Picchu. Não estou dizendo que não foi para mim, né? Foi mágico ir para Machu Picchu. Mas para mim foi mais mágico ir para Lagoa Mantai, tá? Machu Picchu é fabuloso. É uma coisa de tirar o fôlego. E uma curiosidade é que Machu Picchu, gente, ela se sabe muito pouco ainda sobre Machu Picchu, mas se acredita que é uma cidade sagrada, é uma cidade que tinha ligação de Cusco, que era a capital, para lá. Então, quando os espanhóis estavam ganhando o processo, né, das guerras de domínio inca, o imperador inca mandou destruir as estradas que iam para Machu Picchu, até porque era cidade sagrada. Então, o que acontece? Machu Picchu ficou isolada. Em 1910, um arqueólogo americano, estadunidense, ele encontrou Machu Picchu. Tinha 2 casais indígenas morando no meio da mata. E quando começou a cortar as árvores, começou a descobrir Machu Picchu, 1910. Detalhe, esse arqueólogo levou as riquezas que tinham lá, todas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, até hoje, eles não fazem esse processo de repatriamento e foi saqueado. Os Estados Unidos saquearam vários lugares do mundo, né? Tem templos egípcios no Museu Metropolitan, lá em Nova York. Né? Tem joias incas, tem objetos sagrados incas que estão lá hoje ainda nos Estados Unidos. Mas Machu Picchu é uma coisa absurdamente. E a energia desse lugar, minha gente, é uma coisa que envolve. Eu tirei uma foto, eu não botei, não. Eu abracei, assim, uma parte lá que era um templo, e é uma energia, é uma coisa boa que dá na gente. E eu fico pensando, minhas aulas de história nunca mais serão as mesmas depois desse momento. Beleza? Então, tem Huayna Picchu e Machu Picchu. Dá para subir aqui também. Mas eu achei desnecessário, porque eu queria mesmo vir aqui. Machu Picchu eu fui cedinho. É caro demais chegar aqui. Muito caro. É o lugar mais caro que eu já fui. O trem é caro. A entrada é cara. É tudo em dólar. Né? Mas vale a pena, viu? Aqui o mapa comparativo. E no dia da Bolívia, eu tive uma sorte tremenda. Eu cheguei no Peru, era aniversário de independência do Peru. Cheguei na Bolívia, e no outro dia foi dia de Pachamama. Cheguei na Bolívia, era a independência da Bolívia. E, gente, o que está aqui não é o mínimo do que eu vi, do que eu senti na Bolívia. Eu não pude tirar foto. Eu peguei um ônibus de uma cidade do Peru, esqueci o nome da cidade agora, e fui para Copacabana. Copacabana é uma cidade boliviana que fica às margens do Lago Titicaca. O Lago Titicaca tem um lado peruano e um lado boliviano. E essa cidade, Copacabana, tem um santuário. O santuário de Nossa Senhora de Copacabana. Está ela aqui. Minha gente, eu cheguei no dia de Romaria. Um dia antes. Não, foi no dia de Romaria que eu cheguei lá. Na maior festa de Nossa Senhora do Copacabana. Eu, que cresci indo para o Morro da Conceição, aqui em Recife. Eu, que cresci indo lá para Juazeiro do Norte, ver o Padre Cícero. Minha avó era devotíssima. A gente cresceu indo para esses lugares de romaria, católicos. Cheguei em Copacabana, cidade boliviana, e encontrei um santuário de uma santa que foi esculpida por um indígena, Francisco Tito. Francisco Tito, ele se converteu ao catolicismo, conta as tradições de que ele teve uma revelação e ele esculpiu uma imagem, é uma aparição, Nossa Senhora de Copacabana. E, gente, tem uma festa religiosa aqui que é uma coisa absurda. Lembra demais a festa do Morro da Conceição aqui em Recife. Com o detalhe de que todos os carros são enfeitados. Esse estava pouco enfeitado. Tem muitos enfeites no carro. E como toda festa católica nesse sentido, tem lá em cima, tem procissões, tem os sinos badalando, tem as missas, e tem um lado profano que fica lá embaixo, perto das margens do Titicaca, é que as pessoas ficam bebendo, se divertindo, escutando música. Se você já foi no Manuel Conceição, se você já foi na festa do Padre Cícero, ou em alguma festividade católica aqui no Brasil, você vai ver isso. Grande festividade, eu tô falando. Né? Então, ó,
Foi absurdo, foi a coisa mais linda, foi uma experiência antropológica, sobretudo, muito forte, lá em Copacabana. A gente passou 2 dias lá, e a cidade é muito pequenininha, não tem muita coisa para fazer, mas como estava em festividade, eu assisti missa. Eu vi a saída da imagem, vi todas as pessoas que chegavam lá pagando promessa. Foi muito legal, foi muito produtivo, foi muito prazeroso estar lá neste momento tão importante para a fé daquele povo. E tinha muita gente de outros países até, do Peru, do Equador, né? No dia seguinte, que a gente pega um ônibus de Copacabana e vai para a capital não, a gente vai para a cidade alta da Bolívia, como é o nome? Para La Paz. A gente foi para La Paz. E esse dia era o dia da independência da Bolívia. Gente, uma coisa que eu não sabia era que a Bolívia tem poucas cidades grandes. Então, o que acontece? O ônibus que a gente foi, o ônibus normal de linha, que saiu de Copacabana para La Paz, vários momentos o ônibus parou, porque tinham pequenos vilarejos que estavam festejando a independência da Bolívia. E olha só, se liga, eu até trouxe uma bandeirinha. Eles estavam festejando a independência da Bolívia com esta bandeira, que é a bandeira boliviana, mas também com esta bandeira, que é a bandeira dos povos indígenas andinos. Gente, tinham paradas de povos indígenas no meio da rua, levantando, cantando músicas indígenas, e o professor de história com a cara na janela do ônibus lá de fora, assim, quase pulando para ver aquilo, não consegui fotografar, mas ficou, tá aqui dentro, valeu a experiência. E eu vi talvez dezenas desses tipos de manifestações. E a Bolívia é o país mais indígena das Américas. E chegando em La Paz, tem um palácio lá de La Paz, que era a independência, tá lá a bandeira da Bolívia, tá aqui a bandeira da Bolívia, de lado também a bandeira dos povos indígenas. Os libertadores, Simão Bolívar, San Martín e povos indígenas. A Bolívia, um país indígena, um país que, desde a chegada de Evo Morales, começou a construir essas políticas públicas voltadas para os povos indígenas, que são a maioria do país, né? Então, Evo Morales foi o primeiro presidente indígena da Bolívia. E tem o outro que está lá no lugar dele agora, esqueci o nome dele, mas também é indígena, né? Então, assim, os policiais usam a bandeirinha da Bolívia de um lado, a bandeirinha dos povos indígenas do outro. É um absurdo, gente. Vocês têm que ir na Bolívia. Vocês têm que ir no dia da independência para vocês verem isso e ver quanto que o Brasil está atrasado, porque a gente cria muito o estereótipo do índio selvagem, o índio tem que ficar no mato, o índio que é incivilizado. A Bolívia está anos-luz na nossa frente, numa discussão mais coerente, mais digna para com os povos indígenas. Legal. Eu vou passar aqui, porque tem mais coisas para mostrar. Eu cheguei no México, e no México, essa é outra viagem, essa foi mais recente, né? Gente, o México foi lá no México, tinha o Império Azteca. E a capital do Império Azteca era Tenochtitlan. E Tenochtitlan hoje é cidade do México, tá? Então, eu fui no museu, no centro da cidade do México, que era onde ficava a capital Tenochtitlan, que significa El Pedregal, donde abundam as tunas, né? O pedregral onde abundam as tunas. A tunas é uma planta, é uma vegetação lá que tem lá, parece um cacto. Se não for o cacto, não sei o que é, né? Então, Tenochtitlan, gente, era uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Era uma cidade extremamente sofisticada para o seu tempo. E existem relatos dos espanhóis chegando e escrevendo assim, ó, acredito que encontramos o paraíso na Terra. Não existe uma cidade tão sofisticada e tão grande na Europa como o Tenochtitlan, né, em alguns escritos espanhóis. Mas os espanhóis, né, eles fizeram questão de destruir, né, os templos, nesse processo colonizador, onde esse etnocentrismo, o eurocentrismo cristão europeu, eles olhou para os povos indígenas e viu povos selvagens
que tinham que ser dominados e catequizados, mas, né, não foi, o processo colonizador foi forte, foi violento, mas não se sobrepôs, né? Então, a América Latina, ela resistiu de diversas formas e a gente não pode entender a história da América Latina sem a gente passar pela história dos povos indígenas. Então, por isso que quando eu fui para esses lugares, eu fui muito querendo entender como é que esses países eles montam a construção da narrativa desses povos indígenas. Lá na Cidade do México, eu fui no museu, no metrô, que é todo subterrâneo na Cidade do México, tem várias estações com nome de alguns pontos das cidades astecas. Tem uma réplica numa estação do metrô, que é o templo maior que tinha na cidade Tenochtitlan, esse templo maior aqui, ó. Então tem toda uma linguagem que remete ao Império Azteca também, aos povos indígenas. Beleza? Essa foto aqui eu tirei lá nesse museu, que é o Museu José Alberto. Para cá tem o Museu das Pedras, e é nesse Museu das Pedras que tem as poucas coisas que restaram, né? A ideia é contar a história dos povos astecas e dos povos originários, antes da chegada dos portugueses, a partir do conhecimento que eles tinham de trabalhar as pedras. Né? Gente, era um nível de sofisticação muito grande. Esse aqui é enorme, muito grande. É uma divindade asteca, eu não sei o nome, tem que olhar nas anotações que eu fiz, mas aí foi um dos poucos que restaram, porque nessa construção de destruir o que é selvagem, entre aspas, o que é dos índios, entre aspas, e construir algo que seria a verdadeira civilização branca europeia, houve uma destruição dessa memória e dessas construções pré-coloniais. Né? Então, nesse museu, tem muitas coisas que foram resgatadas, e hoje, né, tem um valor patrimonial muito grande e muito forte. Fui também no Museu da Revolução. Confesso que fiquei um pouco decepcionado. É um lugar muito gourmetzinho, para um movimento muito popular. Mas deu para ver lá Emiliano Zapata, né, e outros companheiros e outros trabalhadores e trabalhadoras, as mulheres participaram ativamente nesse capítulo da história do México, que é muito, muito popular. Isso me chama muita atenção, né? Por isso que eu estou falando. A história vista de baixo, a história dos trabalhadores, a história do povo, a história que tem cheiro de povo, de classe trabalhadora, me motiva, me fascina muito. Então, no Museu da Revolução, ele conta um pouco da trajetória da Revolução de 1910, de como os trabalhadores tomaram o poder no México, né? Os camponeses e trabalhadores de forma geral. É um museu bem interessante de conhecer. Tem o Museu de Frida Kahlo. No dia que eu fui, estava fechado, né? E aí eu não fui no Museu de Frida Kahlo. E aqui, uma joia, a cidade de Teotihuacan. Tem registro que a cidade de Teotihuacan começou a ser construída em 214 antes de Cristo. Gente, em 200 antes de Cristo começou a se montar uma civilização que não sabe ao certo como surgiu e como foi que levou ao final. E ela estava soterrada durante muito tempo. Mas depois, com escavações, com trabalhos no século XX já, né, de escavação, trabalho de historiadores, arqueólogos, antropólogos, se descobriu essa joia, gente. É um lugar absurdo. Essa aqui, essa pirâmide do Sol, ela é mais alta do que o anfiteatro Coliseu. A cidade, ela é muito grande. Se estima que na época, né, lá atrás, no século 7, 8, a cidade contou com mais de 80 mil habitantes. Então, para a época, isso é um número muito grande. Então, ó, Teotihuacan, ela ficava perto de Tenochtitlan, que depois foi incorporado o território ao Império Azteca. Então, assim, tem os mexicas e tem vários outros povos, né, que vão dar origem ao Império Azteca. E Teotihuacan, por exemplo, tinha resquícios de pedras, por exemplo, que existia só na Guatemala. Tinha resquício de pedra que existia lá embaixo, no Panamá.
Então, qual a conclusão? De que esse mundo indígena, antes dos europeus, eles se comunicavam, eles tinham relações comerciais, eles tinham modelos de civilização que são muito diferentes disso que a gente incorporou e a gente tende a naturalizar como um modelo capitalista, uma cultura judaico-cristã predominante, né? Esse modelo é um modelo de civilização dentre tantas outras. E quando a gente mergulha na história desses povos, seja da cidade de Teotihuacan, seja do Império Azteca, do Império Inca, a gente percebe que ser, existir no mundo é múltiplo, é muito plural, e que toda forma de padrão ela é prejudicial, né? Então, eu quando cheguei em Teotihuacan, chegando de longe, eu aluguei um carro, e aí, quando estava chegando lá em cima, avistando as pirâmides, esse professor de história, ele suspirou, ele parou na banqueta e fez: meu Deus, que coisa linda é esta, né? E o conhecimento, né? A ideia de entrar em Teotihuacan, em conhecer Teotihuacan. Eu não gosto de guia, eu gosto de estudar o lugar, de ler o lugar, de visitar os museus, e eu mesmo, construir o meu saber sobre aquele lugar. Ah, gente, no México, aqui México, aí já ultrapassa aqui os limites do México, a Península de Yucatán, no México, aí desce aqui os outros países da América Central. Então, os povos maias existiram centenas de cidades maias. Centenas, estou falando centenas de cidades maias. A mais conhecida, e até porque se tornou, né, patrimônio imaterial da humanidade, é Chichen Itza. Chichen Itza. Eu estou falando assim, mas ainda erro, né? O taxista tentou me explicar, mas eu não consegui falar como eles falam. Chichen Itza. Chichen Itza. É mais ou menos assim. E, a cidade, as cidades maias, essa pirâmide maia, segundo as placas que tinham lá, as construções piramidais, porque pirâmides só existiram no Egito, construções piramidais com 4 lados perfeitos, 285 degraus, cada degrau representando o dia da semana, cada lado uma estação do ano. Esta pirâmide forma, em um dia do ano, uma sombra aqui, e aqui nessa pontinha, porque não saiu na foto, tem a cabeça de uma serpente. Essa pirâmide forma, num único dia do ano, ela forma uma serpente na pirâmide. Gente, tinha que ter muito conhecimento de astronomia, muito conhecimento de matemática, muito conhecimento de arquitetura para fazer uma coisa dessa. O calendário maia, novamente, né, a cosmologia indígena, né, que vinculava essa construção, é uma espécie de ligação entre a Pachamama, entre a Terra e o Sol, que era outra divindade. Então, as estações do ano que davam a dinâmica do dia, a dinâmica da vida. As sociedades indígenas têm muito isso em comum. Quem construiu esse modelo de sociedade entre os humanos e a natureza foi o homem ocidental europeu, né? Outras civilizações, como as civilizações indígenas americanas, elas constroem essa ideia diferente, né? Então, as cosmologias indígenas entendem que os seres humanos, as sociedades, fazem parte da natureza. Então, por isso que lá também eu aprendi, eu conheci uma pedra, uma pedra, uma rocha, que eles usavam muito lá para prever eclipse solar, para olhar o sol. Gente, você pega, eu comprei uma para minha irmã, uma para mim e uma para minha amiga Marta, que é minha irmã de outro útero. Olha só. Então, essa pedra chamada obsidiana, você olha para o sol do meio-dia e só vê a bolinha do sol. Você pode olhar à vontade. E o cara lá me explicou o seguinte: tem duas funções, de olhar o sol para ver o eclipse, mas também como o sol era uma divindade, porque sem o sol não há vida, sem sol não há plantações, sem sol não tem como a Pachamama fecundar. Então, esse sol era uma maneira obsidiana, era como se fosse um filtro para deixar o sol entrar e assim purificar a pessoa. Olha que legal, gente. Então, Chichen Itza, uma cidade maia, é cartão postal, é um dos maiores cartões postais
né, de construções indígenas da América, e esse lado foi reformado, esse lado não, esse lado de trás aqui, ó. Esse lado não foi reformado, então tá, assim, mais original do que este, tá? E o professor de história tava sorrindo à toa aqui. Uma coisa muito interessante também, você chega aqui, ó, na escadaria, você chega aqui, se você bate com a mão, lá do topo da pirâmide, ele emite um som que imita uma ave nativa local. Gente, e se você chega num pátio daquele, você fala alto esse som, ele, ele chega uniformemente quase toda a cidade maia. É assim também em Teotihuacan, que é maior ainda Teotihuacan. Tem um ponto lá alto, onde ficava, né, as pessoas mais poderosas, os líderes, e quando você fala lá de cima, todo mundo que está lá embaixo escuta. Né? É povo da América Latina. Não temos mais que falar que os povos indígenas foram civilizados. Não tem cabimento, não tem chance zero de a gente continuar a repetir essas coisas, gente, porque o que a gente tem de civilização na América Latina é uma coisa assim absurdamente grande de volume, de sofisticação. Beleza? A última parada foi em Bogotá. Eu fui na Colômbia, passei 3 dias em Bogotá, na capital. Aí eu aqui com a camisa de Lula, lá era um domingo antes da eleição, e Petro ganhou, né? E, óbvio, eu sou de esquerda, sim, né? Eu penso numa América mais popular, obviamente. Né? Então, é o que a gente tem hoje de uma construção de um país mais popular. É Lula, K e Petro, lá na Colômbia. Lá deu certo. Aqui vai dar certo também. Hoje é dia 18, dia 30, Lula vai ser presidente do Brasil novamente. Oxalá. Gente, aqui, essa casa aqui, essa morada aqui, é onde morou Simão Bolívar. Lembra de Simão Bolívar que eu falei no início do vídeo? O libertador. Aqui na placa, é um museu, não consegui entrar. Tem dizendo assim, aqui viveu o libertador, Simão Bolívar. Tá? Novamente, né, a figura Simão Bolívar, agora na Colômbia. Aqui, uma coisa muito interessante que eu vi em um museu, o Museu Nacional, lá de Bogotá, que esse sujeito aqui, que tem trajes nobres, mas traços indígenas, tem aqui dizendo, ó, a figura de Ignácio Pescador alcançou notável protagonismo, traz abecido, foi o único homem de ascendência indígena a assinar a ata da Revolução, da Independência. Olha aí o professor de História pensando de novo, né? A independência dos países da América Latina, com exceção do Haiti, ela foi feita por uma elite, a elite crioula, a elite branca nascida na América. Os donos do meio de produção, os donos, os fazendeiros, os donos de escravos. Então, até houve tentativas, né, de propostas mais populares, como o Tupac Amaru, a revolução lá no Peru, e a tentativa de construir um país popular a partir da perspectiva indígena. Eu estou falando já do século XIX, né? Quando se deu os processos de independência da América Latina. Mas a regra foi, na América Espanhola, a elite crioula, como queira, ela teve à frente desse processo de independência. Aqui, na Colômbia, este foi o único homem de ascendência indígena a assinar, né, a ata, a assinar lá o processo de independência, né, dizer assim, agora somos um país independente. Então, a Colômbia teve à frente, assim como todos os países da América Espanhola, com exceção do Haiti, que foi um país que se construiu, que se emancipou, que se tornou independente a partir de uma revolução escrava, exceção na América toda, talvez no mundo, né? Mas vamos ficar com a América. Esse sujeito aqui, Inácio Pescador, ele foi o único de ascendência indígena. Lembrando que no século XIX, a maior parte da população era indígena. Então, você vê aí a concentração, você vê o processo histórico, que foi desigual no sentido social, econômico e, sobretudo, racial, né? Colocando o único lá na Bolívia, na Colômbia, o único com ascendência indígena a assinar a independência. Massa? Tem muito papo para falar aí, mas eu estou tentando ser muito rápido.
Aqui tem o museu que eu conheci em Bogotá, o Museu do Ouro. Gente, o Museu do Ouro é fascinante. Fascinante. O Museu do Ouro é quase uma fortaleza do que restou do ouro aqui da América Latina, que eram tradições. As sociedades andinas já conheciam e já manipulavam o ouro desde muitos anos antes da chegada dos europeus. Só que o ouro, para os povos indígenas latinos, andinos, ele tinha um significado diferente. Ele ornamentava, ele servia para fazer oferenda, ele não tinha o valor econômico atribuído. Esse valor econômico atribuído, ele é dado pela perspectiva capitalista da coisa. Então, se você era uma pessoa notável, importante, né, no, na sua cidade, na sua sociedade, você se vestia, você tinha uma vestimenta de ouro, né, mas não tinha um sentido econômico. Tem alguns lugares que o milho, se trocava milho por ouro, gente. O milho, porque milho, tinha algum lugar lá que eu vi, que eu li isso em alguns museus, que o milho, ele tinha alguns, ele às vezes valia mais do que o ouro. Não percebam, né? Era outro mundo aqui. E quando você vai para um lugar desse, você tem uma experiência dessa, você tem uma leitura dessa, você vê como a gente está tão imerso no capitalismo que a gente acha que é normal. Não, nem sempre a vida foi essa vida do consumo, essa vida do atribuído, essa vida dentro do capitalismo, né? Como tudo na vida é um processo de construção social. Roger Chartier, do olho para fora, tudo é construção social. Tá? O capitalismo, inclusive, é um sistema cultural inventado, como todos os outros sistemas culturais que a gente já teve, tem e vai ter nas sociedades, em sociedades. Tá? E aí eu trouxe mais algumas, eu tirei muitas fotos nesse museu. Eu passei horas nesse museu, porque é fascinante ver o quanto que esses povos, o quanto que os indígenas, eles tinham a expertise de manipular o ouro, que não é fácil a manipulação do ouro. Algumas sociedades tiveram início, tiveram seus declínios, e não aprenderam, não tinham a expertise de manipular o ouro. E aqui a gente vê nas minúcias, nos detalhes e no requinte da manipulação do ouro pelos povos indígenas. E esse aqui foi encontrado tanto no lado boliviano, colombiano, reúne peças, mas, sobretudo, como está em Bogotá, né? Sobretudo, peças do país Colômbia. Beleza? Eu acho que está chegando ao final aqui. Chegou ao final. Então é isso. É um pouco dessa experiência de eu, professor de história, viajando pela América Latina. O que eu vi, o que eu aprendi e o que eu refleti. E se um dia a gente tomar uma cerveja no bar, eu tenho muito mais histórias para contar sobre esse povo, sobre a história da América Latina, pelo que eu vi, pelo que eu estudei e como eu encontrei o que eu estudei, o que eu estudo nos povos, na dinâmica, na arquitetura, na cultura, na culinária. Espero viajar muito mais pela América Latina, espero conhecer muito mais, né, a Latinoamérica, que eu tenho tatuado, inclusive, no meu braço esquerdo, e é um prazer, tá? Se você gostou desse vídeo, depois dá um likezinho, indica. Se conhece algum amigo que vai viajar, e o amigo gosta, obviamente, né, de aumentar o capital cultural dele, de aumentar os conhecimentos históricos, bota lá, se ele vai viajar para o Peru, para o México, para Bogotá, para Bolívia, envia para ele isso aí, que eu tenho certeza que ele vai curtir. Tem várias dicas de museus, de espaços e de como você olhar esses lugares para fazer reflexões. E para finalizar, gente, não tem lugar no mundo que você pense mais no seu país quando você sai dele. Você botou o pé para fora do seu país, né? Você vai ver que os signos, as representações, né? A sistemática do outro país, né? Os padrões culturais, eles mudam muito, apesar da gente ter muita semelhança, né? A gente, latino-americano, mas tudo muda e você começa a pensar muito num país, muito no seu país, né? E aí, para finalizar mesmo, né? O Brasil foi o país que mais recebeu mão de obra escrava. Esses países que eu falei aqui, né, que eu caminhei, sobretudo Peru e Bolívia, eles não tiveram forte
experiência escrava. Então, nas ruas, você quase não vê pessoas pretas, né? No México, apesar das novelas mexicanas mostrarem, né, Maria do Bairro, aquelas outras todas que chegam aqui no Brasil, a população é predominantemente indígena. E quando você vai para as cidades interiores, você vê mais povos indígenas, mais traços indígenas, mais povos indígenas na culinária, mais traços indígenas nas palavras das cidades e na cara do povo. E salve a América Latina. Um cheiro para vocês, espero que vocês tenham gostado. Vou acabar por aqui para não ficar tão longo. Um cheiro do prof de História